Nós buscamos em Deus uma palavra que tem por título A Busca do que Crer. Por que a busca do que crer? Porque nós vivemos num mundo de relatividades, num mundo de meias-verdades, num mundo onde o absoluto, que é Deus, vai se tornando relativo na vida daqueles que o representam, ou da igreja que deveria representá-lo, gerando confiança nas pessoas. Pedro e João, um dia entrando na porta formosa do templo, em Jerusalém, um paralítico para ambos e pede uma esmola. E aqueles que representavam a nós, a igreja, aqueles que tinham dentro deles o evangelho a ser distribuído para o mundo, disseram para aquele paralítico algo que poderia transformar a vida do mundo, da pandemia hoje em dia. E não foi eu não tenho ouro nem prata, não foi isso que eles disseram. Eles disseram para o paralítico assim: olha para nós. E o paralítico olhou para eles. E o paralítico, vendo a vida deles, o testemunho deles, creu que eles poderiam dizer: levanta e anda. E foi o que eles disseram para o paralítico: levanta e anda, em nome de Jesus. E o paralítico, crendo que aqueles homens tinham autoridade de dizer: levanta e anda, ele levantou e andou. A grande questão é essa. A busca do que crer é porque não é somente o crer, mas gerar, através dessa fé, autoridade de poder exercer o poder daquele que nos envia, que nos outorga. O mundo precisa olhar para a igreja e ver na igreja a autoridade de quem possa dizer: levanta e anda. O grande problema é que o mundo olha para a igreja e não crê que a igreja possa dizer: levanta e anda. Porque a igreja teve a mesma reação que o mundo teve. A igreja se recolheu na sua insignificância. A igreja relativizou o absoluto que é Deus, que tudo vê e que tudo pode. A igreja não creu primeiro para que o mundo pudesse crer após a fé que a igreja depositaria no Deus a quem representa. E eu queria caminhar um pouquinho em cima disso aqui e gostaria que vocês atentassem, principalmente os amados que serão ungidos nessa noite. Diz assim o texto de 2 Crônicas 7, 13 e 14. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração. Salomão pedia pela interferência de Deus em questões de guerra, de conflitos, de insegurança, de pestes e tantas outras coisas que assolavam Israel no período em que Deus se aproxima de Salomão e tem um diálogo com Salomão. Interessante, queridos, que Salomão insistia em que Deus o ouvisse. Se vocês verem o contexto, vocês verão isso. Mas Salomão alcançou mais do que Deus ouvi-lo. Alcançou o fato de ele ouvir Deus. A igreja tem orado até Deus ouvi-la, quando na realidade nós devemos orar até ouvirmos Deus. E Deus fala para Salomão e diz assim: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifícios. Para a casa de sacrifícios. E Deus fala para Salomão assim: se eu fechar os céus e não houver chuva, olha aí algo pandêmico, olha aí algo que poderia ser assustador naquela época. Ou, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, isso aqui para uma cultura de agricultura seria terrível. Os gafanhotos assolarem, porque hoje em dia existem pesticidas, existem tantas coisas que podem resolver o problema, mas naquela época não.
Ou se eu enviar peste entre o meu povo? Imagine se hoje em dia, com toda a tecnologia, está esse medo, esse terror por causa do Covid. Imagina naquela época. E Deus fala para Salomão assim: o que acontecerá? Aí reparem, e é isso aqui que nós queremos focar nessa noite, que Deus continua dizendo, se. Ele começa com se, entretanto, contudo, portanto, porém, todavia, conquanto. Deus começa estabelecendo um se. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou se aqueles que me representam, no caso dos nossos dias, seria a igreja de hoje. No caso dos nossos dias, seríamos nós cristãos. Porque nós precisamos entender, hoje pela manhã, Deus trouxe uma palavra tremenda através do pastor Lucas, onde ele falou a respeito da essência e da consequência. Nós confundimos as duas coisas. Essência e consequência. Nós vemos que ser é fator principal, primordial. Fazer é consequência do ser. Fazer sem ser é hipocrisia. E muitas vezes vivemos essa hipocrisia. Porque queremos fazer. Nós não vamos ungir os amados líderes de ministério nessa noite para que vocês façam alguma coisa. Não! Nós vamos ungí-los para que vocês sejam conforme o coração de Deus. Porque quem é, faz. E nem sempre quem faz é. Essa essência. Deus começa dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha, ele está explicitando aqui que há uma representatividade da ação de Deus. Há nos nossos dias, e ela é papel da igreja. O que ocorre é que a igreja precisa da essência de Deus. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, fala assim, o jovem Samuel servia ao Senhor. Quantos de nós servimos a Deus? Quantos de nós passamos uma vida inteira dentro da igreja servindo a Deus? Porém, o versículo 7 do capítulo 3 de 1 Samuel diz assim, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. É possível servirmos a um Deus o qual não conhecemos. É possível. É possível nós estabelecermos uma relação de serviço com Deus sem que ao menos conheçamos, ou tenhamos intimidade, ou tenhamos tido uma experiência com esse Deus. Mas Deus estabelece algo aqui para o povo que se chama pelo nome dele. Ele dá alguns passos, e interessante, amados, que ele usa 4 verbos que podem mudar a vida de alguém que seja conhecido pelo nome de Jesus, o Messias. Nós precisamos entender isso, que há um processo no conhecimento, há um processo no aprofundar-se em conhecer a Deus. Tem muita gente que conhece Deus de forma superficial, e ele se contenta com isso, ele se contenta com a pequena religiosidade que ele nutre no coração dele. Ele se acha um bom cristão, aquela pessoa se acha que, não, eu não falto aos domingos, eu sou um dizimista fiel, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, e estabelece padrões de comportamento como se fazer fosse essencial ou fosse anterior ao ser. Ele não se preocupa com a experiência pessoal que deveria ter com Deus. Existem coisas na vida da gente que elas marcam, e não tem muito tempo eu dei esse testemunho, e eu preciso dar novamente, porque ele fala, ele grita o que eu estou dizendo. Eu comercializava para o Shopping Flamboyant, há uns anos atrás. Eu tenho uma empresa que comercializa shoppings, e levei lá, já tem alguns anos, o Dr. Márcio Goldfarb, que é um judeu, e é o dono das lojas Marisa. E eu peguei no aeroporto, levei para o shopping, que a gente precisava resolver algumas situações, passei com ele no corredor e mostrei a loja para ele, uma das
então 137 lojas, se não me engano, que ele possuía. E ali em frente à loja dele, o meu celular tocou e eu pedi licença a ele para eu atender o celular. E ele parou, ficou olhando para a loja dele assim, e ele observou que a loja estava fora do layout. Ele aproximou da loja e começou a arrastar as gôndolas, porque elas precisavam estar num certo ângulo que o layout determinava. E ele afastava, olhava o ângulo, via que estava fora do ângulo ainda, se aproximava e arrastava o móvel. No que ele está nesse exercício de consertar ali o layout da loja, o gerente da loja vem andando de forma apressada para o lado dele. Eu percebo que o gerente ia chamar a atenção dele, ia ser muito ruim aquela situação. Eu tentei agilizar minha ligação ali para poder impedir que o gerente fizesse aquilo, mas o gerente, seu Célio, chegou muito rápido até ele e falou muito rispidamente com ele. Falou: o senhor vai comprar alguma coisa na loja? E o senhor Márcio, de uma forma humilde, ele falou: não, senhor. Falei: então, senhor, por favor, não mexa nos móveis da loja. E arrastou o móvel para o lugar certo, ou errado, né? E eu já tinha desligado o telefone, aproximei: tá bom, seu Célio? Ô, senhor Romero, tudo bem? Eu falei: seu Célio, o senhor já conhece, né, claro, doutor Márcio Golfarb, o dono da rede. O homem baixou a cabeça. Eu acho que ele pensou por um minuto. Não sei se ele pensou: estou assado, estou frito, estou alguma coisa parecida. Aí falou assim: ô, senhor, desculpa, eu tenho uma foto do senhor na minha sala atrás, mas eu não reconheci o senhor. O senhor estava bem mais novo. Quer dizer, pisou na bola, né? Chamou o homem de velho. Aí, então não reconheci o senhor me desculpa. Aí ele já emendou: olha, eu trabalho para o senhor tem 15 anos. Tem 15 anos que eu trabalho nas lojas Marisa. Tem 15 anos que eu sirvo a essa estrutura maravilhosa que o senhor tem, né? O senhor me perdoa não ter conhecido e reconhecido o senhor. Eu tenho 15 anos de trabalho para o senhor, mas não conheci o senhor pessoalmente. E ele meneou a cabeça, como quem concordasse, saiu andando. Eu saí andando atrás dele, dei uma olhadinha para trás e vi a decepção do seu Célio. No outro dia eu passei lá para poder falar com o seu Célio: não faz mais isso não, seu Célio, que coisa, que situação chata, ficou, né? E cheguei: cadê seu Célio? Não, o seu Célio não veio hoje. Ele foi chamado a São Paulo, na matriz, imediatamente. Ele foi sumariamente demitido. Ninguém sabe por quê. Está todo mundo bem perdido. Por que seu Célio, tão dedicado, 15 anos, foi demitido? Eu sabia por quê. Por que ele foi demitido? Vocês sabem por quê? Porque não conhecia o dono da loja. Só isso. Ele trabalhava para alguém que não conhecia. Vai chegar um dia que a igreja vai falar para o Senhor assim: Senhor, nós expulsamos demônio em teu nome. Senhor, nós curamos em teu nome. Senhor, nós pregamos o evangelho em teu nome. Senhor, nós fizemos tanta coisa em teu nome. Jesus dirá: apartai-vos de mim, para a perdição eterna, porque não vos conheço. Amados, o que nós precisamos? Buscar o que crer, porém ter uma experiência com essa fé. Nós necessitamos de uma experiência. A palavra de Deus fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdade nenhuma liberta ninguém sem conhecimento dela. Judas Iscariotes viveu 3 anos do lado da verdade e foi para o inferno, muito provavelmente. Por quê? Porque ele nunca conheceu a verdade. Conviveu com a verdade sem conhecê-la. Conviveu com a verdade sem se aprofundar no conhecê-la, no experimentá-la. Aí Deus vem com isso e fala para Salomão assim, ó: se o meu povo que se chama pelo meu nome, então ouça, povo que se chama pelo nome de Deus, ouçam líderes que se chamam pelo nome de Deus. E ele fala assim: se humilhar, é o primeiro verbo, é humilharmos-nos. A humilhação, amados, humilhar é reconhecer quem você é e reconhecer quem Deus é. Humilhar é o simples fato de você adorar Deus por quem Ele é, não pelo que Ele faz.
É importante que nós entendamos isso. Eu já dei esse exemplo aqui várias vezes também. A gente às vezes repete algumas coisas, porque é para que vocês possam inculcá-las em seus corações e suas mentes. Quando o Papa João Paulo descia em terras estranhas, ele tinha uma atitude meio diferentona. Ele ajoelhava e beijava o chão. Sabe o que ele fazia? Ele cumpria o que a palavra de Deus fala sobre adoração. Por quê? Porque a transliteração da palavra adoração, do original, ela diz beijar o chão. Adorar é beijar o chão. Mas beijar o chão em que sentido? É beijar o chão dizendo, terra, chão, eu e você somos um. Eu e você somos a mesma coisa. Deus é Deus. Eu e você somos pó. E o pó volte à terra como era, e o Espírito a Deus, que o deu. A nossa essência espiritual. Porém, nós somos pó. Deus é Deus. Humilhar-se é esse reconhecimento de quem é você na presença de Deus. Eu lembro da primeira vez que me escandalizei com alguns modernismos. Eu era muito jovem ainda e vi um jovem um pouco mais velho que eu, que cantava numa banda. Ele foi orar e ele levanta a mão e fala, é isso aí, bicho, olha aqui, bicho, assim, bicho. Esse negócio aqui, tá. Eu perguntei, com quem que ele está falando? Com quem esse cidadão... Olha, desculpe, mas o desejo que eu tive foi de voar nele, esgoelar ele, porque eu vi alguém chamando Deus de bicho. O cara, eu não sei, sinceramente, o que vai no coração de uma pessoa que não entende quem é Deus dentro do processo. Humilharmos-nos é o primeiro convite coletivo de Deus ao povo que se chama pelo nome dele. É o primeiro convite pessoal, porque não existe um compromisso coletivo quando o assunto é salvação. Nós não subiremos em massa, mesmo que morramos em massa. Nós subiremos de forma individual, porque é um compromisso pessoal e intransferível de cada um de nós para com o nosso Deus. Então, mesmo diante de qualquer pandemia, qualquer situação, se o meu povo, do qual você faz parte, não se humilhar, não vai haver solução para os problemas. Não vai haver solução para a pandemia. Não vai haver solução para os problemas que você enfrenta de ordem pessoal. Então, o primeiro passo é a humilhação. Nós devemos nos humilhar. Nós devemos nos humilhar. Deus só nos ouve se humilhados orarmos, porque a humilhação precede a oração. Humilhação precede a oração. Você tem que orar no entendimento de quem é Deus e de quem é você. Deus só nos perdoa se humilhados confessarmos. A humilhação vem antes da confissão. Deus só nos cura se humilhados buscarmos cura. Por quê? Porque o poder, a humilhação vem antes do poder. Nós temos que entender o contexto do que foi escrito. Eu só me humilho quando me comparo a Deus, quando tomo por referência em minha vida e reconheço que sou pó, não sou nada, mesmo assim, Ele me ama. Mas quando tomo por base os homens iguais a mim, pecadores como eu, falhos como eu, pode ser que eu me exalte e me orgulhe de mim mesmo. Então, humilhar-se não é ser rebaixado aos olhos dos homens. Não, mas é se colocar no lugar certo aos olhos de Deus. É o entendimento do que Deus tem feito por cada um de nós. Esses dias atrás, queridos, eu falei para a igreja algo que marcou a minha vida e eu creio que deve marcar a vida de quem ouve.
que se nós um dia formos condenados, se por acaso alguém, porventura, não ganhar a salvação, não for salvo em Cristo Jesus, essa pessoa nunca poderá culpar seus pecados. Nunca. Poderá dizer, eu vim para o inferno porque eu pequei. Não. Por quê? Porque ninguém vai para o inferno porque pecou. Pode parecer assim, poxa, que expressão, mas não. Nós vamos para o inferno quando rejeitamos a graça de Deus. Porque todos os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E todos nós fomos perdoados na cruz do Calvário. Porque o sangue de Cristo, ele é puro o suficiente. Ele é sagrado o suficiente para salvar 10 humanidades como a nossa. Não faltou sangue, não faltou poder, não faltou sacrifício. Não, ele foi o suficiente para que todos nós fôssemos salvos. E se não somos, é por rejeitarmos a graça, é por rejeitarmos a bênção de Deus. Então ninguém vai para o inferno por causa dos pecados, vai para o inferno por ter rejeitado a graça, ter rejeitado o perdão. É importante nós entendermos quem é Deus no processo. Por isso a humilhação é tão importante. Por isso nós devemos nos humilhar perante Deus. Humilhar-me é reconhecer quem eu sou e sou dependente de Deus. Ele tem o controle da minha vida, eu não tenho. Posso e devo planejar, mas nada me garante que eu vou realizar. Lá em Tiago 4, 13, 15 fala: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Parece até com o que a gente fala mesmo, né? Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Diz o salmista ainda, no Salmo 33, 13 a 18, dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, no seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Amém, queridos? Quanto crê nisso, aplaude o Senhor Deus. Se nós cremos nisso, é de nos humilharmos perante Deus. É de reconhecermos que somos peregrinos, sem pátria, despatriados. A nossa pátria está no céu. O Salmo 84, 5 fala, como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Amados, nós devemos entender isso. Ao humilharmos-nos, nós estamos sendo inseridos no processo de um Deus e o seu povo, e a sua nação, e os seus escolhidos. Hebreus 11, 13 fala, todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós precisamos nos humilhar para sermos inseridos dentro do processo. Humilhar-se perante Deus não é se rebaixar, é apenas estar na posição correta. Mesmo que estejamos em pé, estejamos de joelhos. Aí ele fala, se humilhar, orar, é o segundo aspecto. Eu gosto muito do que está em Gênesis capítulo 18, 16 a 33. Eu não vou ler não, eu só vou dizer para vocês. Abraão, sabendo que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercede pelo seu sobrinho Ló e fala para Deus, o senhor vai destruir lá aquela cidade? Deus fala, vou.
Vou, Deus está arregaçando a manga, falando, você vai ver o fogaréu que eu vou descer lá. Mas, Senhor, e se tiver 50 lá que temam a Ti? Bem, se tiver 50 lá, eu não destruo. Mas, Senhor, e se por acaso houver lá 50 menos 5? 45? Não, se tiver 45, não destruo. Mas, Senhor, desculpa a minha insistência, mas e se tiver 40? Bem, Abraão, se tiver 40, eu não destruo. Mas se tiver apenas 30? Ó, tá brincando, Abraão, não é possível. Tá bom, se tiver 30, eu não destruo. Mas se tivesse 20, também você não destruía, né? 20 também destruiria. Mas se fossem 10? Ele sai orando, ele sai intercedendo e intervindo dentro de um processo de condenação. Amados, orar pelas pessoas e por você é esse processo. É um processo de busca da misericórdia de Deus, busca da vontade de Deus, busca da interferência de Deus, busca do relacionamento com Deus. A oração é matéria-prima espiritual. Nós temos aberto mão da oração, do diálogo com Deus, da comunhão com Deus. Nós temos aberto mão do que é mais precioso, que é essa relação pai e filho. Nós temos aberto mão disso. Quantas vezes a gente enfrenta problemas de saúde, enfrenta questões, e a gente vai tentar primeiro resolver com as nossas forças. Quantas vezes um filho adoece, corre no Dr. Paulo Henrique lá primeiro. Nada contra procurá-lo, tem que procurar mesmo o médico. Mas por que não procurar Deus primeiro? Por que não buscar a interferência de Deus primeiro? Por que não buscarmos primeiro uma relação direta com o nosso Deus? Nos defendendo ou defendendo alguém perante Deus? Eu coloquei aqui que eu não oro porque não sou suficientemente humilde para orar. É isso. A humilhação não chegou no meu coração. Eu primeiro tento resolver. Depois, em segundo plano, eu tento resolver de novo. Ainda digo que Deus não me abençoa. Não oro porque tenho medo de depender. A humildade é que nos leva à necessidade da oração. O grande problema é que a gente tenta resolver do nosso jeito. A gente tenta arrazoar, a gente tenta pelas nossas próprias forças. Eu não oro porque não quero ralar o joelho. Eu não oro porque muitas vezes eu acho que é perda de tempo. Quantas pessoas têm essa experiência ao longo desses 23 anos que falaram para mim, pastor, estou desempregado, o senhor me ajuda a procurar emprego? Ajudo. Vou te ajudar, a primeira coisa que você tem que fazer, vem para a igreja orar. Em vez de distribuir currículo, vem para a igreja orar. Mas... Não, depois você distribui o currículo, mas primeiro, vem para a igreja orar. É importante que a gente entenda que esse povo que se chama pelo nome de Deus, o representa. Se nós o representamos, nada é mais importante do que um canal direto com quem nós representamos. Nós muitas vezes representamos um Deus que não conhecemos, com quem não dialogamos. A palavra de Deus fala em Gênesis que Deus sopra nas narinas do homem o fôlego da vida. O que é o fôlego da vida? É o Espírito Santo. Para quê? Para que o homem possa se relacionar com Ele, com Deus. E o homem passa a ser alma vivente, porque Deus dá ao homem uma alma para que ele se relacione com o meio. Aí Deus vira para o homem e fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas. É fruto de um relacionamento espiritual. E amar ao próximo como a si mesmo é fruto de um relacionamento natural. Mas nós não nos relacionamos com Deus. Amor é fruto de um bom relacionamento. Não existe amor sem relacionamento. Amor sem relacionamento é irresponsável. E o amor de Deus é um amor responsável.
Nós precisamos ter intimidade com Deus. Um dia eu perguntei para alguém, numa palavra minha, o que você faz todo dia? A pessoa falou assim, eu compro pão todo dia. Você compra pão todo dia? E você me disse que você ama Deus. Então deixa eu te explicar uma coisa. Como é o nome da pessoa que te atende da panificadora? Como é o nome da atendente da panificadora? Não sei. E você compra pão todo dia? Compro. E não sabe o nome da pessoa que te atende e conversa com ela 5, 10 minutos todos os dias. Você não sabe o nome dela? Não. Será que você tem 10 minutos por dia de diálogo com Deus? Porque se você tem um diálogo com uma pessoa, 10 minutos por dia, e você não sabe o nome dela, como é que você veio me dizer que você ama um Deus, que você conversa com ele uma vez por semana? Nós nos psicoadaptamos a muita coisa, queridos. Tem muita gente que ama um Deus que desconhece, e não existe esse negócio. Não existe isso. Cleves, você ama o Fujica Kombi? Você ama o Fujica Kombi? Fujica Kombi, cara, mora no Japão, cara. Você não conhece, não? Você ama ele? Não conhece? Como é que vai amar um cara que não conhece? E como é que vocês amam um Deus com o qual vocês não dialogam? Com o qual vocês não têm um relacionamento? Com quem você não aprofunda o seu relacionamento? Como? O que Deus está dizendo? Olha, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, porque é a humilhação que te leva à oração, a dependência de Deus. Orar. Nós precisamos aprender a orar, queridos. Eu não oro porque não quero me disciplinar de modo a estudar sobre oração e a separar tempo da minha vida para a oração. Se oro, encontro sabedoria para agir. Se oro, tenho o meu caráter transformado. Se oro, sou alguém que busca o Senhor. É importante que a oração exista na vida do cristão. Vocês que serão ungidos nessa noite, primeiro, humilhem-se perante Deus. Segundo, orem, dialoguem com Deus. Tempos preciosos nós temos, mas têm sido roubados pelo WhatsApp, têm sido roubados pelas redes sociais, têm sido roubados pelos memes, pelas palminhas. Tem gente que fica mandando WhatsApp para Deus e mandando cópia para todo mundo ler. Deus não lê o WhatsApp, não. Deus lê coração. Deus lê motivação. Deus lê humilhação. Deus lê necessidade. Deus lê sinceridade. Nós precisamos manter um diálogo vivo com esse Deus. E ele continua: orar e me buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, é orar com sinceridade, é orar com clareza, com pureza, é orar com despreendimento total, é orar totalmente desarmado de tudo aquilo que nós fazemos quando nos relacionamos. Eu lembro, isso há muitos anos atrás, uma igreja que a gente participava, em algum lugar por aí, né, Pingo? Em algum lugar por aí. Eu lembro um dia que apareceu lá, viu, deputado Caio? Apareceu lá um cidadão entregando santinha assim na porta da igreja e falando assim, ó, irmão vota irmão, irmão vota irmão, irmão vota irmão. E eu participava da liderança da igreja, tá? Tinha até um amigo que era presbítero, o Dr. Joel, que também um cara muito inteligente. Aí a gente conversando, e ele falou para mim assim, será que isso aí é irmão mesmo? E eu falei para ele assim, ora, é fácil. Se ele é irmão, ele conhece o pai. Bota ele para conversar com o pai, vamos ouvir a intimidade dele com o pai. Né? E Joel era o superintendente da escola dominical. Aí o Joel, queria convidar o irmão aí, né, candidato, a orar. E em voz audível, e nós vamos estar concordando com a oração dele. Aí aquele irmão vai junto com o calcanhar um no outro assim e começa: amantíssimo Deus, Criador do céu e da terra. Eu fiquei pensando, poxa,
Será que ele fala assim com o pai dele? Como é que é? Ele fala, meu pai! Eu nunca vi um diálogo como esse. Eu acho bem esquisito um diálogo assim. Porque ele denota a falta de intimidade. Ele depõe contra quem está orando, porque ele mostra que a pessoa que está orando não tem intimidade com quem ele está orando, está se dirigindo. É necessário que nós tenhamos intimidade com Deus, porque buscar a Deus é um ato constante. A oração tem que ter constância, a oração tem que ter busca direta, tem que ter sinceridade, tem que gerar intimidade. Nós precisamos buscar a um Deus para cada vez mais conhecê-lo. Moisés conversou com Deus face a face, não era à toa, não, é porque ele orava todos os dias, todos os momentos, todas as necessidades, todos os instantes, ele estava na presença de Deus. É importante que a gente entenda que estar na presença de Deus é buscá-lo com constância, é buscá-lo com intimidade, é buscá-lo com sinceridade, é buscá-lo de forma aberta, de forma ampla, porque pode acontecer um dia que nós queiramos buscá-lo e não saibamos o caminho, não saibamos como fazê-lo. Tem que gerar intimidade. Se você colocar o meu netinho para conversar comigo, para brincar comigo, vocês vão ver que ele vai vir, vai me socar, vai brincar, vai rir, vai pular. Existe uma intimidade. Mas uma outra criança nunca fará isso com a liberdade que o meu neto faz. Mas isso é uma conquista de intimidade, é uma conquista de relacionamentos. É isso que Deus requer da gente. Deus requer que nós o busquemos. Encontramos agora um verbo acompanhado de uma expressão, buscar a minha face. Buscar a minha face. Salmo 27, 8 fala, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Salmo 105, 4 fala, recorra ao Senhor e ao seu poder, busque sempre a sua presença. Sofonias 2, 3a fala, busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Então buscar a Deus tem que ser um ato contíguo, constante, contínuo. Não são orações com frases rebuscadas, não são expressões de falta de intimidade, não. Buscar a Deus, amados. Como é que eu vou dizer para vocês isso? Buscar a Deus tem que exceder a necessidade de fazê-lo. Tem que ser pelo prazer de buscar. Tem que ser pelo privilégio de buscá-lo. Você já orou por prazer? Pelo privilégio de poder orar? Amados, é bom demais. É bom demais quando você encontra um amigo como Jesus, com quem você pode abrir teu coração, a quem você pode suplicar, diante de quem você pode se humilhar e dizer o quão pequeno você é, o quão necessitado você é. Deus se faz presente no coração daqueles que o buscam. Ele fala, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele fala mais, converter-se dos seus caminhos. Converter-se. Interessante que a presença de Deus me mostra o meu pecado. Converter-me é uma consequência. Converter-me não é uma ação isolada. A conversão, amados, ela é o resultado de uma busca. A conversão é o resultado de uma conscientização. E ninguém que não busque se conscientiza. Nós temos que buscar para que haja uma consciência. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, fala assim, por isso examine-se o homem a si mesmo, depois coma e beba. Ou seja, primeiro examine-se, depois tome uma atitude. O examinarmos-nos perante Deus
é você avaliar-se. Você só pode se avaliar se houver luz em você. É só na luz da verdade de Cristo que você se enxerga, que você percebe que você precisa de mudanças na tua vida. É olhar que agrada a Deus, Rafaela. Olhar que agrada a Deus. É olhar para dentro com arrependimento. É você conseguir enxergar em você. Só que você só vai conseguir enxergar aquilo que Deus clarificar, aquilo que Deus eliminar. Quando Deus mostra você por dentro, é quando você se deixa ser iluminado pela verdade dele. Então, percebam o complemento, o que Deus fala para Salomão. Se o meu povo, aquele que se chama pelo meu nome, aquele que diz que me representa. Repare a seriedade do que Deus está falando. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, como consequência, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Amém, queridos? Nós precisamos desse entendimento, de que tem que haver uma relação direta da verdade de Deus com a nossa necessidade. Da verdade de Deus, que é o Evangelho, com a necessidade que temos desse Evangelho. E é uma relação direta, sincera, pura. Lembra da história do seu Célio lá, da Lojas Marisa? O erro dele era não conhecer ao homem que servia. Mas a Bíblia também tem isso. Eu falei para vocês, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia o Senhor. Versículo 7, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Então, mais importante que servir a Deus é conhecer Deus. Mais importante do que servir a Deus é conhecer Deus.